Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre dois temas no livro de Tiago, capítulo de número 5, de 1 a 6, falando sobre a condenação aos ricos, e também do 7 ao 11, falando um pouco sobre a persistência na vida cristã. São os dois trechinhos que eu quero trabalhar já nesse capítulo final, capítulo 5 da carta de Tiago hoje. Os dois temas já citados, faz parte daquele período ali já no capítulo 4, como nós falamos semana passada, de vários conselhos que Tiago começa a sistematizar em sua carta, pequenos conselhos gerais à igreja com relação ao comportamento deles, junto à fé, junto ao compromisso com Jesus e junto também ao seu próprio compromisso como comunidade, como irmãos, né? E ele começa justamente falando sobre esse ponto. O primeiro deles é a condenação aos ricos. Rico, a gente já falou lá no capítulo 1, nos primeiros estudos, que tem uma conotação muito grande com ímpio, tá bom? Você tem que entender essa riqueza como uma riqueza de impiedade. Tiago não está condenando aquele que tem posses, mas aquele que pratica o mal para obter vantagens, para obter remuneração, para promover e aumentar capital e etc. Tá bom? É sobre a impiedade que Tiago está condenando, símbolo dos ricos, né? Nesse trecho é um símbolo daqueles que estão praticando impiedade. Há 3 condenações nesse trecho inicial ali, condenando os ricos. Do que eles estavam sendo condenados? Primeiro ponto, eles estavam explorando os empregados, eles estavam vivendo de forma egoísta, pensando em si mesmo, em seus prazeres, em suas riquezas, etc. E também oprimiam os justos. Também eram aqueles que causavam mal ao seu próximo, e principalmente aqueles que estavam vivendo de forma correta, ou vivendo também de forma passando necessidade. Também tem esse símbolo, assim como o rico tem o símbolo daquele que está vivendo de forma impiedosa, você também tem o pobre como alvo da sua assistência, alvo de sua misericórdia, alvo de sua graça. O pobre que precisa ser assistido, e não estava sendo justamente porque os ricos estavam acumulando para si tesouros, de forma injusta, desleal. Vai até contra a citação bíblica de Levítico, capítulo 19, 13. A lei de Moisés dizia, por exemplo, que se você tivesse um trabalhador que estivesse trabalhando junto a você, estivesse prestando um serviço e ele combinou com você ou ele recebesse de forma diária, fosse um diarista, que o diarista precisava receber todos os dias. A lei de Moisés proibia o senhor de reter o dinheiro do diarista para pagar, por exemplo, no outro dia, para somar, por exemplo, e pagar no final do mês. Na lei de Moisés, se você é um diarista, você recebe de forma diarista, ok? Então, a lei de Moisés condenava essa prática. Por isso que Tiago, às vezes, cita ainda muito a lei de Moisés como um espelho para a gente entender que isso não agrada a Deus, tanto no Antigo Testamento como também vivendo como comunidade cristã. E Tiago diz, olha, vocês estão vivendo dessas maneiras, mas vocês saibam que o fogo consumidor passará sobre a nossa vida. E o que nós vamos entregar nas mãos do Senhor quando nós nos encontrarmos com Ele, não é? É aquele texto lá que Jesus disse, louco, ainda hoje pedirei a sua alma. Você é rico, esbanja riqueza, diz que vai destruir seus celeiros, vai construir. Estou botando o texto aí para você depois ler. Ainda hoje eu vou pedir a sua alma. O que você tem preparado para mim? É mais ou menos em cima disso que Tiago está dizendo, valendo, mais uma vez, a lembrança de que Tiago está muito embasado no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 e 7. E esse trecho fica claro para nós, de que o que importa você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? E não trabalhar da forma e não viver da forma que Jesus Cristo espera. Então essa é uma grande reflexão para a gente entender que as nossas riquezas e tudo aquilo que Deus nos deu
não é para nossa vanglória, sim para que a gente compartilhe, primeiro, da nossa fé, por meio daquilo que temos, e segundo, que a gente ajude as pessoas necessitadas que estão à nossa volta. O segundo trecho, que é o trecho de 7 a 11, fala sobre a paciência na vida cristã, que também é um símbolo ali de persistência. O termo, até anotei ali, né, o macrotumel, tem um significado, segundo o Russell Norman Champlin, de coragem duradoura, sabe? Uma coragem persistente, a persistência na fé. É isso que Tiago está dizendo aos seus seguidores, falando, olha, sejam persistentes. Essa é a questão, não é só uma paciência de relevar situações, mas uma persistência em continuar firme. Por isso que isso justifica muito melhor a citação que ele faz até de Jó. Lembrem de Jó, que foi paciente diante de Deus. Mas a gente acha às vezes que a paciência de Jó fez Jó passar por cima de tudo e relevar tudo, mas não foi bem assim. Essa paciência aí é um sinônimo de persistência. A Bíblia diz que Jó questionou a Deus. Jó perguntou para Deus, qual é o meu pecado? Jó queria saber quais eram os problemas que ele estava enfrentando. E Deus respondeu para Jó que Jó não deveria questioná-lo. Um dos resumos mais lindos da Bíblia que Deus faz de si mesmo está no livro de Jó, verso 38, 39, 40, 41, você pode ler depois, que é Deus justamente explicando para Jó, falando, Jó, você está me questionando a respeito do que eu faço, do que eu permito que aconteça na vida do ser humano, você é só um servo, você precisa entender quem eu sou. E Deus revela a si mesmo. Mas Jó confrontou algumas coisas que ele estava vivendo e que ele não entendia como ser humano. A paciência de Jó, ela é relevante no quesito da persistência. Jó, apesar de não entender e querer explicações, Jó não abandonou a Deus, não abandonou a fé, não abandonou o Senhor, entende? De forma nenhuma. E é esse exemplo que Tiago está trazendo, né? Esse macrotumeu, essa coragem duradoura, essa persistência diante das dificuldades, para que a gente consiga obter o sucesso na caminhada cristã, principalmente nos dias maus. Ele cita o exemplo, por exemplo, das chuvas. O agricultor, antigamente, sem esse sistema moderno de irrigação e tudo mais, não é? Ele dependia muito das chuvas. Ele dependia das primeiras chuvas, que eram as chuvas do outono e inverno, mais ou menos lá na Palestina, mais ou menos de outubro a novembro, mas não eram suficientes. Ele precisava também da chuva ali, das últimas chuvas, né, que era por volta de abril e maio, para poder você conseguir plantar e ter uma colheita satisfatória na terra de Israel. Então, o agricultor na terra de Israel dependia muito mais da chuva do que nós hoje. Claro que a gente ainda depende, óbvio, né, sem chuva, sem rios, sem córregos e etc., né, sem um lençol freático, sem a condição, né, para a gente ter realmente plantio. Mas naquela época, sem a tecnologia de hoje e os auxílios da tecnologia, né, um cano PVC numa época dessa era um luxo, né? Então eles dependiam muito mais da chuva do que nós. E assim como eles confiavam nessa chuva, que essa chuva traria a bênção, o sustento, né, o fruto amadureceria, né, seria comercializado, degustado num futuro próximo. É isso que Tiago está dizendo a respeito da vinda do Senhor. Às vezes a opressão e as dificuldades que nós vivemos por ser justos, elas precisam ser entregues a Deus, e a gente precisa sempre refletir de que o melhor Deus está preparando para nós, que não necessariamente é aqui na terra. Tiago está dizendo da vinda, da volta do Senhor, que é onde de fato ele está preparando, como diz João capítulo 14, novos céus e nova morada para nós junto a Deus eternamente, que é justamente receber o fruto, o prêmio, né, da nossa fé e da nossa caminhada com Jesus na terra. E ele fala, olha, lembrem dos profetas que também sofreram por pregar a palavra de Deus. Você tem Noé, por exemplo, que durante todo o período que construiu sua arca, explicava para as pessoas a respeito da destruição, explicava para as pessoas que aquela arca foi uma orientação de Deus, porque Deus não estava gostando, né, não estava se agradando da maldade humana, e tinha decidido condená-los, e eles debochavam. Lembre, por exemplo, de Jeremias, que pregava a verdade do Senhor e a profecia do Senhor, quando em Jerusalém ninguém queria saber de Deus. Pelo contrário, atolados em seus pecados,
mais pecados praticavam e ignoravam a profecia de Jeremias. Então você tem, por exemplo, o exemplo desses homens que pela fé viveram pregando a salvação e a libertação, mas que foram alcançados pela graça de Deus no final de suas vidas e estão junto ao Senhor. As suas vidas não foram irrelevantes, pelo contrário, suas mensagens estão aí até hoje. O fruto da nossa persistência e da nossa vida em fé para com Deus persiste, porque é um fruto eterno plantado nesse mundo, não é, plantado em muitos corações e que em Cristo haverá de florescer. Então, o nosso trabalho não é vão nunca. Por isso, a persistência cristã faz parte de um tema relevante à igreja, por isso Tiago deu essa motivação aos cristãos que passavam por dificuldades. Muitos cristãos não conseguiam nem emprego já nesse tempo por causa de sua condição de fé e por causa já das perseguições religiosas na Palestina com os judeus e também no mundo romano. Mas mesmo assim, era importante viver sob o princípio da fé, ciente que os frutos germinarão em Deus no tempo certo. E o maior fruto, obviamente, a nossa salvação em Cristo Jesus. Gostou do estudo? Então compartilha, manda aí para as pessoas. Não é? Qualquer dúvida você escreve nos comentários dos vídeos, alguma pergunta a respeito de Tiago ou de outro estudo, coloca lá nos comentários do YouTube que a gente responde no final, como a gente sempre faz, com perguntas e respostas baseado no livro. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você continue persistindo em fé em nome de Jesus.